Caramba, Eto'o, a gente já treinou de tudo que é jeito. Já treinamos com o Kami-sama, já treinamos com o Mestre Kami, com o Sr. Kaiô. O que falta, Cara, cara? meio esgotado, né? Eu já sei. E se a gente chamar o Whis? Nossa, boa ideia. Vamos nessa? Mas como? O cara fica lá... Não, pera aí, só de fazer uma comida gostosa. Boa ideia. Pode ser? O que a gente faz? Vamos pegar um macarrão instantâneo. Boa, Pode garoto! ser? Vamos nessa? Vamos. Vamos ver se ele responde a gente, né? Ei, Whis! Whis! A gente fez macarrão instantâneo pro senhor. Vamos ver. Tem alguém me chamando aqui? Você realmente acredita que eu como macarrão instantâneo? Eu sou um pouco mais erudito, eu sou um pouco mais pitoresco, eu gosto de coisas mais elaboradas. Aqui quem está chegando é o Whis! Oi, eu sou o Bedu, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, meus amigos, eu tô nervoso mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Potara. Hoje, com o querido Whis, o Felipe Grinan. Yeah! O cara tá nervoso mesmo, gente. Ele fala que tá nervoso, ele fica vermelho aqui, a mão dele treme. Que bobagem! Estamos aqui em casa, vibe gostosa. Só não vale perguntar coisas picantes, hein? Não. Vai ser uma entrevista pitoresca, hein? Bom, antes de começar, eu quero agradecer a Fluxo Produções, que é o estúdio onde o Grinan tá dirigindo um projeto aqui. Obviamente não posso falar, mas o Grinan, ele tá dirigindo um projeto e recebeu a gente. Eu não tenho palavras pra agradecer o pessoal do estúdio, você. Puta, é demais mesmo. Acho que a primeira parte da entrevista é sempre legal, Grinan, a gente falar um pouquinho do Grinanzinho, lá pequenininho, no começo lá, da sua história, como que você se apaixonou por tudo isso. Você andava mudo na TV assim, ficava dublando, o que você fazia? Então, como as pessoas, né, muita gente sabe, tem gente que não sabe, todo dublador tem que ser ator. Então, eu não era uma criança apaixonada por dublagem. Na verdade, eu acho que eu nem me tocava de que isso existia. Eu lembro o meu pai, quando eu era criança, ele falou uma vez: já reparou que a voz do Popeye é a mesma voz do mordomo do Casal 20? Eu era criança há muito tempo, né? Década de 70, começo da década de 80. E aí eu falei, cara, é isso mesmo, o Popeye tem a mesma voz que ele, que é a mesma voz do Scooby-Doo. E ali eu entendi, ok. Mas eu era uma criança que gostava de brincar com coisas de encenação de terror. Eu fazia a Casa do Terror. Nossa. E chamava o meu irmão e as minhas primas. E aí eu criava armadilhas, eu botava uma trilha sonora, música de terror. Eu criava um trajeto que diziam ter que ir passando por ali, e caiu num buraco. Era a casa mal assombrada. Era essa a minha lembrança. Eu era a pessoa que recebia as minhas primas, meu irmão na casa mal assombrada e fazia com que eles passassem por aqueles momentos ali de muito medo. Nossa, que animal. Eu sempre fui apaixonado por filme de terror. Irado. Os estúdios sabem disso. Quando tem filme de terror, eu falo, vai chegar filme de terror, me chama, por favor, deixa eu dublar, por favor. Então aí eu já chego e diz, não, hoje é filme de terror. Eu, entendeu? Eu fico super feliz. Então a minha referência é de brincar com encenação, de brincar com atuação, não especificamente com dublagem. A dublagem apareceu muito tempo depois, eu já era ator de teatro, e aí pintou, fiz um curso, aí fiz um teste, as coisas foram rolando. Mas foi o teatro que apareceu primeiro. Entendi. Bom, vamos para a segunda pergunta, então. Você acabou de falar que você fez teatro, obviamente, tem que ter o DRT de ator, né, para ser dublador. Sim. E conta um pouco pra gente, então, como que foi o curso de teatro, se você ainda atua bastante em teatro. Então, eu era muito aficionado por isso. Então eu fiz primeiro assim, na minha casa, fazer teatro não era uma opção. Eu tinha que escolher uma profissão séria. Né? Então eu escolhi para ser engenheiro genético. Nossa. E aí na minha viagem, por que um engenheiro genético? Porque ia ser aquele cientista que ia poder modificar o ser humano, aperfeiçoar o ser humano, melhorar o ser humano. Aí se você for comparar, como artista ou como influenciador, eu tenho isso também. Eu quero poder, de alguma forma, melhorar as pessoas, não no que eu acho que é melhor, mas numa versão melhor para elas mesmas. E a arte eu acho que faz isso também. Então, na verdade, ali era uma tentativa de ser um pouco artista num meio que não seria de arte, né? Que seria o meio da engenharia genética. Fiz vestibular, passei no vestibular em segundo lugar. Tô louco. E aí a minha faculdade teve uma greve de 120 dias.
Nossa. Logo aí- no primeiro período. O destino, né? Aí eu em casa todas as tardes, e lá sem fazer nada, né? Não trabalhava nessa época, era só faculdade mesmo e tal. Aí minha mãe falou, pô, você já tinha feito um cursinho de teatro, aí você gostou tanto, vai fazer alguma coisa aí, né? Já que você tá em casa de bobeira, enquanto as aulas não voltam. Aí fui numa escola de teatro chamada Martins Pena, no Rio de Janeiro, que era uma escola do governo. Fiz um curso livre lá, tudo deu muito certo. Aí tinha um vestibular para a escola, para o curso de 3 Puxa. anos, né? Curso profissional, profissionalizante. Aí eu falei, amanhã eu vou fazer. Aí quando voltar à faculdade eu paro com isso. Passei no vestibular para lá, em 3º lugar. Ô, louco. E aí passei, comecei a fazer, me apaixonei, me encantei por aquilo. Aí voltou à faculdade. Eu falei, então, mãe, Perdeu totalmente. vamos deixar essa faculdade um pouco de lado por enquanto. Conversei muito, era novo, eu tinha 17 anos. Vamos deixar isso de lado, depois a gente vê como é que a gente faz. Ela, tá bom, quando você acabar essa escola de teatro, você faz a faculdade. E aí, como eu tava chegando ali num lugar que eu me identifiquei com tudo, o meu curso era todo dia de tarde, de 1 às 6. Eu chegava às 9 da manhã e ia embora às 11 da Estudava, noite. pegava. Todos os dias, durante 3 anos. Que legal. Ficava lá, manhã, tarde e noite. Biblioteca, escrevendo texto, criando peças, grupo de teatro, eu inventava coisa, eu fazia tudo que você puder imaginar. Já que eu estava ali, o espaço era de graça, a gente podia usufruir daquilo, eu suguei o máximo que eu pude. Então, quando acabaram-se os 3 anos lá dentro, a sensação térmica era de tipo 9 anos, 10 anos, ali, a quantidade de coisas que eu fiz. Sensação térmica. Contatos que eu fiz, projetos que eu criei. Então ali foi quando eu comecei a ter esse contato especificamente com o teatro. E aí depois de lá já saí ator profissional, comecei a fazer um monte de peça. Pintou uma coisa muito louca, logo no começo eu fui chamado para ser backing vocal do Milton Nascimento. E aí rodei o Brasil todo, 3 anos, numa turnê chamada Tambores de Minas, maravilhosa. Seus tambores nunca se calaram, ei, os tambores de Minas. E aí a música entrou na minha vida, aí ficou o teatro, a música, e aí daqui a pouco pintou a dublagem, foi tudo ao mesmo tempo. E aí aos poucos eu fui fazendo um pouco menos de teatro, destaquei a música, depois diminuí a música. Sempre fui tentando driblar para tentar fazer o máximo possível. Chegou um momento que eu parei mesmo com a música, fiquei cantando em dublagem, fazendo coisas mais informais assim, gravando um monte de vídeo pro meu canal, botando lá um monte de música e tal. E me dediquei muito à dublagem. Eu ficava dublando todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Tem bastante coisa dublada, a Aí gente vê pintou bastante. direção de dublagem para eu fazer, pintou aula de dublagem para eu dar. As coisas foram acontecendo. Então, de lá para cá, o teatro foi aparecendo muito assim, episodicamente. Sempre fui escolhendo projetos muito legais, mas volta e meia eu faço alguma coisa ainda, Sim, porque sim. eu acho que ali tá a base, né? Se você não fortalece isso, acho que todo o resto vai desandando. Eu vou sair um pouco da sua história, tá, Grinan? Agora eu vou um pouquinho pra dublagem em si, pra pegar algumas coisas aqui, uma profissão que a gente gosta bastante. Vamos lá, na dublagem, qual que é a importância do diretor? E você consegue dar alguns exemplos do dia a dia de como que ele auxilia no processo? Assim, eu acho que a dublagem tem uma coisa muito interessante, que todas as peças são fundamentais, né? O ator, é óbvio, o dublador é muito importante, ele que vai dar a vida pro personagem, mas já na tradução já começa uma parte fundamental, né? Porque o tradutor é a primeira pessoa que vai começar a versão brasileira. Então ele que vai escolher as palavras, os termos. Se por acaso ele se equivocar em alguma coisa, ali já começa um telefone sem fio, as informações começam a ficar um pouco truncadas. Então ali começa a versão. Quando chega a figura do diretor, ele é a pessoa que vai, primeiro, não só vai lidar com essa tradução e vai ter que entender se houve algum erro, algum equívoco e tentar consertar isso. Ele muitas vezes é a pessoa que vai escolher o elenco, às vezes é o estúdio, às vezes é o cliente, né, o distribuidor, às vezes é o diretor. E se não é o diretor, né, se alguém teve que escolher esse elenco, ele é a pessoa que vai precisar, de repente o cliente quer que seja esse e essa e aquele. Então, o diretor tem que pegar essas figuras e conseguir dar uma unidade para elas. Conseguir fazer com que aquela história, né, que ele já assistiu, ela fique contada com coerência. Ele é a pessoa que vai juntar, porque a gente grava hoje em dia todo mundo separado. Então você vem, né, comparando com a música. Você tem lá um baterista, o guitarrista, o baixista, o vocalista. Se cada um tá num lugar, quando você junta, não vira música. O diretor é a pessoa que ele é o maestro, né? Ele que vai pegar, ele tem que estar
tá acompanhando o baterista, ok, tá na levada certa, é isso Cozinha, aí, né? Aí vem lá o guitarrista, ok, é esse, né? O groove e tal. Eu sei que as partes soltas todas me contam essa história. E eu sei que quando eu juntar tudo isso, a história vai estar contada. Ele é a pessoa que linka todos os pontos. Então ele é um elemento fundamental. Até porque ele tem que dizer pro dublador, o tom é esse, Isso que eu tá ia perguntar. contando bem a história, você tá no caminho certo, então não, tem que ser um pouquinho menos. Embora ele seja um vilão, você não pode entregar o ouro de cara. Uhum. Ele vai dosando a informação com o dublador. Respiração. É tudo, porque o dublador às vezes está ali fazendo olho no texto, olho na tela. Ele não consegue ter uma noção exatamente do que está sendo feito. O diretor está lá assistindo, né, da parte onde ele fica aqui separada, e está ouvindo aquele som, e está entendendo se a inflexão está certa, se a dicção está boa. Ele vai juntando tudo. E eu acho que ele ali, a gente acha, né, com certeza a dublagem ou o dublador ele é fundamental, mas o diretor é esse maestro que junta tudo. Se ele estiver perdido, se ele não souber do que se trata, vira uma zona. Mas é o que você falou, começa lá atrás, né? Já Começa desde a tradução. desde a tradução. Então, assim, um bom estúdio, ele vai querer ter o quê? Bons tradutores, vai querer ter bons diretores e vai chamar bons dubladores. Se você, de repente, não dá valor a qualquer uma dessas partes, é como aquele castelo. Você tira uma carta, cai o castelo todo, não fica em pé. O resultado, ele é frágil. Uhum. Qualquer probleminha aparece. Então, é fundamental. isso Muito tudo. bem explicado. É comum os dubladores improvisarem bastante, porque como você disse, tem o texto que ele tem que falar, mas é comum eles improvisarem? E como que os diretores veem isso também, normalmente? Existem dubladores que acham muito legal não dizer o que está escrito, que acham muito legal improvisar em tudo. E aí, começar a fazer uma Adaptação dele, uma né? criação da visão dele daqueles personagens, daquela história. E aí o que acontece? Muitas vezes você vê aquele dublador sempre brincando com todos os personagens que ele faz. Eu acho que se existe um diretor consciente, uma tradução bem feita, tá tudo no caminho. Você pode, eventualmente, é uma comédia, às vezes as piadas são traduzidas literalmente, você vai tentar dar um molho para que isso fique no jeito brasileiro, né? Uma versão brasileira, tem que ficar do nosso jeito, tem que ficar engraçado para a gente. Não pode ficar engraçado só para americano, o americano não vai mais ver, vai ver em português, tem que ser engraçado para a gente. Então, se você tem todos os elementos na medida correta, o dublador só precisa ser fiel ao texto e ao trabalho do ator. Querer, às vezes, ser muito superior àquilo que está apresentado é uma questão de ego. Porque aí eu tenho que ter. O bom dublador tem que ser muito humilde. Porque ele está ali a serviço de um ator, de uma história, de um personagem. Eu não estou contando a minha história. A história já está roteirizada, dirigida e atuada. Ela vem para o Brasil pronta. Nós somos humildemente os elementos que vão contar essa história pronta para o povo brasileiro. Se eu quiser muito deturpar aquilo e fazer do meu jeito, então vai fazer o seu filme, né? Vai ser roteirista, vai ser diretor, junta tudo isso, vai fazer o seu filme. Essa história já está pronta, entendeu? Eu acho que assim, se é uma... Aí a ressalva é para comédia. É uma comédia, aí sim, temos que tentar entender como as piadas podem funcionar aqui. Fora isso, se tá tudo bem feito, bem dirigido, bem traduzido, segue com o barco ali, não tem que inventar muita coisa. E você já sentiu necessidade de ter que improvisar porque o seu roteiro tava ruim? Putz. Né? Aí é difícil. Olha, infelizmente, eu não sei se porque paga-se mal, mas muitos tradutores, né? Eu hoje em dia tenho percebido isso um pouco, uma mudança, assim. Houve uma época que vinha muita coisa ruim. Eu acho que hoje em dia houve um aumento do material a ser dublado, novos canais. A gente tem visto novos tradutores muito bons, mas houve uma época que você encontrava cada coisa difícil. Para quem entendia inglês, então, era nítido. Tá errado isso, não é assim que se fala, não sei o quê. E aí quando eu via um filme em russo, a gente nem sabia, caramba, e agora? Esse idioma eu não sei. Como é que eu vou ter certeza que a tradução tá certa? Você ficava super inseguro. Se as em inglês estavam todas erradas... Nossa, japonês... Então, assim, quando eu vim em japonês, eu falei, caramba, e agora? Não sei o quê. Então, você tinha que confiar mesmo, assim.
Mas eu tenho visto de uns tempos pra cá um movimento de melhora em relação a isso. E você acha que tá tendo algum tipo de inspeção quanto a isso? Esse é o assunto de uma pergunta lá na frente. Ah, a gente pode responder lá na frente, pode deixar lá pra frente. Não, mas então. agora a gente já entrou nela. Eu acho que você poder trabalhar com dublagem é uma coisa muito rica. Por quê? Você pode fazer um home office, né? Você tá em qualquer lugar do mundo. Sim. Você tem uma internet, você faz seu tempo, seu horário, você tem seus prazos. Tem que entregar aquele material. Mas, pô, você poder... Tô aqui trabalhando, tô em São Paulo, quero viajar, passar um mês em Madrid... Eu posso ficar traduzindo de Madrid. Quero passar um mês no Japão, eu fico traduzindo de lá. Olha que trabalho maravilhoso. Então, eu acho que tem havido uma procura maior de pessoas por esse tipo de trabalho, por esse trabalho como tradutor, né? Ainda mais quem mora aqui em São Paulo. E aí o que acontece? De repente, o mercado está tendo uma maior procura de pessoas, então está podendo selecionar melhor. De repente, houve uma época em que eram aquelas mesmos 10 que faziam. Então, sou eu mesmo que faço, então eu faço de qualquer jeito. Hoje em dia tá com esse leque, tá se abrindo, né? Então as pessoas estão... então se eu tenho tantas pessoas se candidatando para essa vaga, eu vou poder pegar o melhor mesmo. Uma concorrência saudável, né? Exatamente, é uma concorrência saudável. Show. Bom, ainda um pouco sobre de dublagem então, Grinan, só que vamos pro assunto principal aqui, que é o Dragon Ball nesse canal. Sério? O canal do Dragon Ball? Eu não sabia! Caraca! Bom, conta pra gente então, Grinan, como que foi o processo de escolha da voz do Whis? Como que a produção te procurou, né? Foi a Unidub, né? Sim. O estúdio. E como que você escolheu o perfil da voz e se já tinha feito alguma coisa parecida? Hoje em dia, eu acompanhando o canal do Wendel, eu vejo que tem muitas vezes os fãs dizendo, vai chegar o personagem tal, quem você vai colocar? E meio que palpitando em quem vão ser os dubladores e tal. E às vezes ele tenta atender, às vezes não consegue e tal. E é engraçado que com o Whis não teve nada disso. Eu não sei se algum fã tinha falado alguma coisa com ele, não teve nenhum tipo de teste. Teve lá a Batalha dos Deuses, né, o filme, e aí ele me convidou direto. Então não teve nenhum tipo de teste. O Wendel me chamou, e na época, depois eu dei uma entrevista pro canal dele, ele falando que na cabeça dele ele precisava de um dublador que tivesse um certo tempo de comédia, porque ele via o personagem como muito engraçado. E ele via essa possibilidade em mim e já me chamou meio certeiro, é você. Só que assim, as pessoas me veem, eu faço muitos galãs, então acham que, muita gente acha que eu tenho só essa voz. Quando eu vi o Whis, eu entendi que obviamente não era essa voz. Então, assim, mas por outro lado, eu também tenho uma facilidade de deixar a voz até mais grave que essa, e também um pouco mais aguda, se for o caso. E ali eu entendi que era mais agudo. Era um personagem muito magro, muito esguio, né? Muito fininho, muito frágil. E aí, naturalmente, a minha voz foi se enquadrando naquele tipo, e eu fui entendendo que o jeito dele era um jeito muito especial. Um jeito mais leve de falar, com uma voz mais airada, na verdade. O tempo todo, assim, uma voz um pouco mais leve. É isso, airada. Airada é uma palavra. Mas como assim? Fiquem sabendo que o Black não pode viajar pelo tempo por vontade própria. E aí eu falei, cara, é isso mesmo? E aí ele falou, é isso mesmo. E eu vi, assim, que o Whis lá, ele era afeminado. Mas um afeminado dentro daquela cultura japonesa, assim, um afeminado mais sutil. Aquele tom, isso eu falei já em outras entrevistas, aquele tipo de tom, pra gente, se não tiver um pouco mais de tinta, aquilo não revela muita coisa. Então eu precisei, já que é a versão brasileira, dar esses contornos, que tem certos momentos que eu vou exagerando um pouquinho, para poder surtir o efeito que tem lá no original. Que ele é muito engraçado, então Tipo quando experimenta uma comida, assim... Concordo com você. Fora que puxa, mas que isso aqui delícia! está uma delícia mesmo. E eu tenho essa procura, isso que você falou, por exemplo. Eu tento, na verdade, assim, se o personagem lá faz um bico, eu tento me encaixar em todos os formatos de boca. Se ele faz uma coisa que é com a boca assim, que delícia! Aí eu faço a boca dele. Quanto mais eu puder deformar a minha boca para parecer com a boca dele, mais as palavras vão parecer que saem da boca dele mesmo. Então a dublagem, ela parece, às vezes eu assistindo, que é ele que tá falando mesmo, que sai mesmo dali. Eu vou tentando, aí eu vejo, poxa, não tem nenhuma palavra aqui que combine com aquela boquinha que ele faz. Eu troco a palavra, eu invento uma palavra dentro do contexto para poder combinar com as bocas dele.
Porque se você fizer de um jeito normal, falando normal, e a boca faz um monte de movimentos, aí não parece que sai dele, não tem graça. E eu vejo como um quebra-cabeça, assim, eu assisto e falo, cara, e agora? Como é que eu vou pegar esse texto e enfiar naquelas bocas, naqueles desenhos de boca? Aí eu troco essa palavra de lugar, troco essa sílaba, estico aqui, não sei o que lá, muda esse sinônimo e vou inventando. E todo mundo, a cabeça não para de pensar. E essa é a importância de ser o ator aí, no caso, né? Sim, e um ator, e é importante, um ator tem que ter criatividade. Exato. Se você é um ator muito engessado, a sempre ficar, ainda mais no trabalho do dublador, que é muito de ficar lendo aquilo, se você não tem referências, material, um vocabulário vasto, fica tudo muito caretinha, muito quadradinho e sem o brilho necessário. E esse personagem, ele tem um brilho especial, entendeu? E eu sempre falo nas entrevistas que eu acho muito legal, porque ele, embora seja afeminado, andrógeno e frágil, ele é um cara muito forte, entendeu? Ele é muito forte. E esse é o grande barato nos dias de hoje. Você começar a dissociar essa imagem de que o fortão é o Schwarzenegger, o fortão é o Vin Diesel, o fortão é o The Rock. Ok, eles têm força, mas tem uma diferença entre força e poder. A força é o músculo, o poder vai além. O poder é, às vezes, a força de um olhar, de uma palavra, é um conjunto de coisas, né? E aí o Wiz, ele consegue ser isso, ele consegue ser poderoso, mesmo não sendo, assim, aparentemente forte. E aí você começa a questionar valores, entendeu? E eu acho isso muito importante. Essa discussão é muito importante. Legal. Tá, eu vou falar agora de alguns outros personagens que você fez, se quiser acrescentar algum também. Ok. Mas eu separei aqui o Paul Rudd, no Como Você Sabe, no A Âncora também. Você fez também o Orlando Bloom, Piratas do Caribe, essa... O Drake, do Drake Josh. Os caras adoram o Drake Josh. Drake Cuidado aí, Josh! Eu já falei, a Megan vai acabar com a sua vida, hein? É muito da hora, mano. Esse que é o mais impressionante pra mim, o que é o Marty, do Madagascar. E se eu não me engano, foi o seu primeiro trabalho do Vagabundo e da Dama Vagabundo. Ou tô enganado? Foi. De dublagem, acho que foi o primeiro, né? Na verdade foi o primeiro protagonista. Protagonista. Eu fiz vários papéis pequenos. Aí Vozerio. Vozerio, coisas pequenininhas. E aí pintou esse teste, eu fui, tipo, muito descrente. Falei assim, qual a chance, né? E aí rolou, e hoje em dia eu tava assistindo, vou postar até no meu Instagram essa semana, uns stories com ele, que passou o filme na televisão essa semana, o desenho, né? Aí eu gravei lá uns pedaços e vou colocar. A voz é muito parecida, mesmo com a minha. E eu acredito que eu fui muito bem dirigido. Foi Garcia Júnior que dirigiu. Garcia Júnior é do He-Man, né? Exatamente, né? O cara Sim. Ele me dirigiu tão bem, quando eu encontro ele, falou, cara, o mérito é seu. Porque assim, eu assisto tem 20 e poucos anos isso, não tem nenhuma inflexão que eu acho que esteja ruim, mas é mérito seu, Garcia Júnior, é mérito seu. É claro que tirou de mim, mas é mérito seu. Boa. Você falou de coisas muito pontuais, assim. O Orlando Bloom, um personagem que eu dublei e comecei no Piratas do Caribe. Se algo pudesse ser feito, bem, há um baú. Fiz agora no passado o Piratas do Caribe 5, né, que foi A Vingança de Salazar. Ele só não fez o 4. Mas depois eu fiz vários filmes com ele, Troia, vários outros. Já fiz, mais de 10 filmes com ele. O Paul Rudd também fiz vários filmes com ele. Esse, como você sabe, foi um dos últimos que eu fiz. Que ele... também um dos últimos foi o Idiota do Meu Irmão. Que é um filme com ele muito legal. Passou essa semana na TV também. Ele é muito bom, cara. Ele é muito legal. Você falou também... o Drake, cara, o Drake... Deve ter sido um dos primeiros também, né? Já tava mais deixa eu ver, eu não lembro quando começou a passar o Drake. Mas foi muito legal. Deve ter sido. Porque assim, eu sempre tive a voz um pouco mais grave, assim. E no teste, eu acho que foi o mesmo caso do Wendel, assim. O diretor foi o Marco Ribeiro, me chamou para fazer o teste, lá no Rio de Janeiro, na Audio News. E assim, ele colocou eu mais 2 colegas com vozes mais agudas. E a minha não era. E aí assim, mas eu acho que tinha que ter um tempo de comédia ali, que ele viu que eu tinha. E eu fiz o teste assim, muito zoando, no bom sentido, assim. Pegando a zoação dele ali, fazendo a sacanagem dele, ele era muito debochado. Sim. E eu fiz bem nesse espírito assim, jogando a voz bem na cabeça e tal. E aí saiu o cliente e falou, aprovado, você. Eu falei, caraca, não acredito. Da Star 99 entrou para o concurso de compositores? Eu vou tocar ao vivo na rádio na sexta-noite. Parabéns, que maneiro, maninho. E o legal é que, graças a ele, depois eu fiz
Os Padrinhos Mágicos virou filme, né? De live action. Sim, sim. E eu fiz ele fazendo o Timmy Turner. Foi muito legal ele fazendo o Timmy Turner. Depois eu fiz... Ele dublou lá a animação do Homem-Aranha nos Estados Unidos, né? O Ultimate Homem-Aranha. E aí eu fiz Você aqui. fez. Foram 3 ou 4 temporadas. A gente ia colocar, né? Mas Foi a gente- muito, muito legal, assim, ter feito esse Homem-Aranha, porque o meu herói da infância favorito sempre foi o Homem-Aranha. E aí passa um tempo na vida, você vira o Homem-Aranha, cara. Dublagem é uma coisa maravilhosa. Imagina. Não, deixem que eu cuido desses cabeças de bagre aqui. Vamos lá, proteger e servir. Entendeu? Assim como o meu maior medo quando eu era criança não era o bicho-papão. Quem era? Quem era? Era o Hulk. E aí passou um tempo, eu virei a voz do Hulk também. É muito louco isso, cara. É muito Nossa, que doido. da hora. É. Qual personagem de desenho você tem mais carinho de ter feito até hoje e qual é o seu preferido? Mas o que eu tenho mais carinho é o preferido ou são duas coisas diferentes? É, você que sabe. Assim, todo tipo de pergunta que envolve essa coisa da escolha é difícil, É difícil, é porque mais são seu filho. quase 25 anos, então tem muitos personagens. Assim, o Vagabundo tem um símbolo muito importante, foi o primeiro, assim, grande papel que eu fiz, e é Disney, né? Faz parte da minha infância. E aí também tem a Zebra, né? A Zebra, pra mim, é importantíssima, assim, porque... quando as pessoas perguntam, quando descobrem que eu sou dublador, você dublou quem? Aí eu falo, Jude Law, Ewan McGregor, Adrian Brody, Jake Gyllenhaal. E as pessoas assim, aham. Tipo, as pessoas não sabem os nomes dos atores. Tá tudo certo, não tem que saber. Aí eu falo, tá bom, vou te falar um que você vai reconhecer. A Zebra, a Marte do Madagascar. Cara, ele é a voz da Zebra, não sei o quê. Eu queria tanto ir pra selva. Os pinguins estão indo, então por que eu não posso? E aí chama filho, chama avó, chama primo, aí tem que fazer a voz, não sei o quê. Então, assim, esse personagem, até a chegada do Whis, era o personagem que todo mundo conhecia e amava. Quando o Whis chegou, aí o Whis Dragon Ball é fogo, outro, né? Dragon Ball é outro. O Whis é fogo. O Whis, assim, eu pego o Uber, o cara reconhece. Eu vou no shopping comprar roupa, as pessoas me reconhecem. Eu vou na balada, tenho que fazer selfie. Eu cheguei no restaurante, pedi uma mesa, o maître falou, eu vou te dar uma mesa porque você é o Whis do Dragon Ball. É assim, tudo que é lugar, cara, é impressionante. Eu não Puta, sabia que que Dragon legal. Ball tinha essa força toda. Dragon Ball! É muito impressionante a sua tessitura vocal É? no negócio, no sentido de que... Olha a diferença. Quando eu descobri que o dublador do Whis era o mesmo dublador que fazia o Marty, eu falei, caramba, como que o cara consegue vir da voz aqui pra voz aqui, assim, sabe? Porque o Marty, você pinta branca com listrinha, não sei o quê. Aham. E o Whis é tipo... A voz é muito diferente, cara. Acho que a música te ajuda nisso também, né? Eu acho que é tudo misturado, assim. Eu com o tempo descobri, assim, que eu sou um ator que gosta muito de brincar com a voz. Então, eu vou tentando encontrar a identidade de cada personagem, assim. E não eu acho que tem dublador que acha legal e tá tudo certo, ter a sua marca vocal, de colocar a sua voz em tudo. E aí você realmente cria uma identidade, né? Você, nossa, aquela voz que tá aqui, que tá ali, que tá lá. E também é uma história. É que eu curto descobrir a voz de cada personagem. É isso, então a voz do Drake é uma, do Príncipe da Pérsia é outro, do Hulk é outra, não, do Hulk é outra, o Marty é outra, o Whis é outra. Cada um eu tento dar um caráter especial. Tinha o Vimon do Digimon. Digivolve! Era outra voz. Às vezes não é, ele é agudo, mas é um agudo soproso, é um agudo infantil, o outro é um agudo rachado, o outro é um grave sombrio, o outro é um grave... Pô, eu tento alargar o máximo que eu pudesse. A hora que você mandou áudio pra gente no WhatsApp, eu falei, caramba, mano, a voz dele é Mas muito aí grave. o que acontece, né? As pessoas falam comigo e falam assim, então pô, esse cara tem 1,80m, não sei o que, quando aparece esse baixinho aqui e tal. Eu falo assim, pô, você tem certeza que aquela voz sai de você? Eu falo, pô, desculpa aí. Desculpa aí. Essa voz é sensacional, puta merda. Bom, e ainda falando um pouco dessa parte de tipos de vozes que você Sim. faz, qual personagem você teve que fazer o maior malabarismo, assim? Acredito que foi do Digimon, né? O Digimon tinha uma coisa que era assim, quando teve o Digimon 1, né, aí pegaram as pessoas daquela faixa vocal, né, 15 a 20 anos, pra fazer também os Digimons, os donos dos Digimons, ok, foi um sucesso. Veio o Digimon 2, tiveram que começar a procurar outros dubladores pra dar sequência, né, e aí de repente me jogaram ali, você vai fazer isso daqui.
E eu falei, cara, mas pensei comigo, eu não tenho essa vozinha pra fazer isso. Ah, tem sim, tem sim. Então eu fui e fiz. Só que aí não sabiam que ele desenvolvia e virava uma coisa, depois outra, e depois ele virava uma mais aguda e outra mais aguda ainda. Né? Tinha o X-Vimont, sei lá, tinha um monte de nomes. Então, assim, se eu soubesse que tinha, sei lá, ia começar num lugar que ia pra outro e outro, depois pra outro e outro, eu ia ter, sei lá, me colocado melhor. Mas aí, não. Hoje vai ser mais agudo ainda. Eu falei, caramba. Aí veio um mês depois. Agora é mais agudo, é menor ainda. Eu falei, caraca. Então, foi muito difícil mesmo, assim. Mas eu penei mais... acho... Por exemplo, eu gosto muito de fazer filme, mais do que fazer desenho. Então, assim, só que eu acredito que a gente tem que fazer com a maior verdade possível, né? O cara tá gritando lá, tem que gritar mesmo, não sei o quê. Só que você pega um filme de 2 horas, o ator, ele faz aquilo em 2 meses. Então ele vai hoje, faz uma parte, depois faz outra, perdeu a voz, para uma semana, né? Tá ganhando milhões de dólares, volta daqui a um mês, sei lá, e vai fazendo. A gente tem que fazer aquilo tudo em uma tarde. Então, às vezes o cara gritou, perdeu a voz e na cena seguinte ele tá lá normal. Porque ele teve um intervalo. Eu não tive, é uma atrás da outra. Nossa. Teve um filme que eu fiz chamado Ameaça Terrorista, que o cara bota 3 bombas nos Estados Unidos e aí pegam ele pra torturar, pra poder saber onde estão as bombas. Cortam o dedo dele, arrancam os dentes dele, matam a mulher dele na frente dele, pegam os filhos pra matar, vai passando por cada coisa, e eu comecei, o cara lá, e eu fui junto com ele, perdi a voz completamente. Aí voltei no dia seguinte, comecei a gritar, perdi a voz. Foram 3 dias perdendo, porque eu acho que eu tenho que fazer né? igual o cara, entendeu? fazer. É sacanagem com Garganta o cara, pura, né? é sacanagem. O ator vai lá, se entrega, e aí eu, vou fazer um grito, não, tem que fazer o gritão mesmo. E aí eu pago o preço. Rasgado, né? Esse eu lembro que foi muito complicado, essa coisa de perder a voz. Porque aí, no dia seguinte de manhã eu tinha outro trabalho pra fazer, naquele dia de noite tinha outro trabalho pra fazer, então tudo foi bagunçando. Isso foi bem complicado. Para! Galera, eu sei que a entrevista tá sensacional, maravilhosa, mas vai ter que ter a parte 2 pra vocês ficarem com um gostinho aí, beleza? Na parte 2, vocês vão ver nada mais, nada menos do que o Marty de Madagascar tendo uma conversinha com o Whis de Dragon Ball. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, antes de a gente finalizar aqui, segue lá o canal do Felipe Grinan, segue o Instagram dele, que também é bem movimentado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou!